Pela Senhora da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Continuando a seguir os primeiros passos de Cristo na sua vida pública, como dissemos na primeira meditação, vemos que Jesus realiza uma série de milagres e começa já em Caná, nas bodas de Caná, sendo que não estava previsto por Deus, vamos dizer assim, né? E quem vai conseguir que Nosso Senhor faça esse milagre é Nossa Senhora. Por isso nós dizemos que Nossa Senhora é capaz de mudar os planos de Deus. Porque Jesus vai dizer que, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Não chegou o momento ainda de começar a fazer milagres. Mas Jesus faz. E São Mateus, por exemplo, nos falará de alguns milagres de Jesus, justamente após, falamos antes do sermão das bem-aventuranças, mas também após o sermão das bem-aventuranças. E um deles é a cura de um leproso. São Mateus descreve assim: tendo Jesus descido da montanha, justamente descendo a montanha das bem-aventuranças, uma grande multidão o seguiu. Eis que um leproso aproximou-se e prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor, se queres, podes curar-me. Bonita essa delicadeza desse leproso. Se queres. Jesus estendeu a mão, tocou e disse: eu quero ser curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Jesus então lhe disse: vê que não digas a ninguém. Vai, porém, mostrar-te ao sacerdote e oferece o dom prescrito por Moisés em testemunho de tua cura, que é o que eles tinham que fazer quando eles eram curados da lepra. Eles tinham que se apresentar ao sacerdote para purificá-los, todo um ritual de purificação. E interessante também que Jesus lhe diz, né? Não digas nada a ninguém. Por quê? Porque ele sabia, né, de que se começasse a se espalhar de uma maneira, intensa, os seus milagres, o ódio aumentaria, né, daqueles doutores da lei, daqueles fariseus, mas não tinha jeito. Todos que eram curados saíam espalhando por todo o canto, todas as pessoas, aquela alegria tão grande. Depois vem o milagre da cura do servo do centurião. Uma história muito bonita, né? Porque é um centurião, ou seja, um oficial romano, não era judeu, um oficial romano, e que, pela descrição que nos dão os evangelistas, é um homem que começa a ter fé, começa a acreditar em Jesus, né, e que ele pode tudo, e tanto assim que, vendo aquele servo que estava passando mal, devia estar numa situação bem crítica, ele vai pedir, não diretamente, porque ele se julgava indigno, não sendo judeu, ele vai mandar uma embaixada, 2 judeus, para falar com Jesus e pedir um milagre,
sem que precisasse ir até a sua casa, porque assim como eu também mando e eles obedecem, também o Senhor pode mandar, né, e ser cumprida a sua palavra. Olha que fé, que humildade, quantas virtudes nós vemos nesse centurião. Aí depois vem essa descrição de que Jesus vai até a casa da sogra de Simão Pedro, que estava doente, estava com febre. Jesus a toca, ela fica curada, e aí de tarde, pela tarde, apresentaram-lhe muitos possessos de demônios. Com uma palavra, expulsou ele os espíritos e curou todos os enfermos. Assim se cumpriu a predição do profeta Isaías. Tomou as nossas enfermidades e sobrecarregou-se dos nossos males. Então, fazendo esses milagres, como é que Jesus está se mostrando? Está dando testemunho. Está dando testemunho do quê? De que ele é o próprio Deus. O próprio Deus. De que para ele nada é impossível. Como que ele vai se mostrar como Deus? Para mim nada é impossível. Veja só. Então, são provas para acreditarmos que ele é o próprio Deus. Então, vendo os milagres de Cristo, não só devemos acreditar na sua divindade, mas também deve nos levar a ter uma enorme fé. Uma enorme fé. Deus é o Senhor do mundo. É o Senhor do universo. Ele pode tudo. Tudo, tudo. E além disso, nos ensinará durante a sua vida pública que ele é Pai. Não só é o Criador de todo o universo, mas nós somos filhos dele. E ele nos ama como o Pai mais especial que possa existir, elevado ao infinito. Esse é o amor dele por nós. Então, na verdade é que, tendo um Deus assim, todo-poderoso, e que é nosso Pai, não é verdade que não deveríamos ter nenhum temor. Não seria uma consequência direta disso? Na verdade é que deveríamos ser pessoas extremamente serenas, pessoas extremamente abandonadas, felizes, com uma paz inquebrantável, uma paz contínua no nosso coração, sem perder essa paz interior. Na verdade é que devemos viver dessa forma, tendo um Deus assim. E por que nós não vivemos assim? Porque nos falta fé. Nos falta fé. Todos nós podemos crescer muito na fé. Muito. E um sinal de que nós estamos crescendo na fé é justamente esse: a serenidade, a paz, o abandono nas mãos de Deus. Então, interessante nós citarmos alguns exemplos para avivar essa fé. E o primeiro exemplo que eu queria citar é que nós vamos falar aqui agora da fé, né? De que nós, vários aspectos, mas um deles é esse, que nós não deveríamos ter medo de nenhum inimigo. Que nós não deveríamos ter medo de ninguém, o que eles possam fazer conosco. Algum mal que possa
nos atingir. Que exemplo que nós podemos citar a esse respeito? Inúmeros na Bíblia, mas um episódio que gostaria de... Penso até que muitas pessoas não sabem disso, porque por essa falta de conhecimento do Antigo Testamento, né? Mas como eu comentava na primeira meditação, o reino de Israel foi dividido em dois. Né? E isso aconteceu depois do rei Salomão. E devido aos pecados de Salomão, Deus já havia dito, antes de que ele morresse, que haveria essa divisão pelos seus pecados. E que haveria espada, né, nos descendentes. Então, esse reino vai se dividir, né, entre o reino do norte e o reino do sul. E como eu comentava, o reino do norte vai se perder totalmente. Né? Todos os reis vão ser iníquos, então eles vão cair num pecado terrível, né? Idolatria, né? Ao se separar, como o templo ficava em Jerusalém, né, no Reino do Sul, eles vão fazer um outro Deus ali, que vai ser um bezerro de ouro, vai ser... Enfim, eles vão se perder totalmente. E os profetas vão começar a surgir a partir daí, dessa divisão do reino, porque eles vão profetizar a desgraça deles, pelo pecado. E então, o que vai acontecer? Vai cair o Reino do Norte, porque vai ser conquistado pelos assírios. Então, vai ser destruído o Reino do Norte. E os assírios, passam um tempo, eles vêm com tudo para cima do Reino do Sul. Só que o Reino do Sul, ele teve vários reis muito bons. Muito bons. Um deles é o rei Ezequias. E nesse período do rei Ezequias, havia o famoso profeta Isaías. Então, uma dupla, né, entre esse rei aí e o profeta Isaías. E aí o que acontece? Como é que eles foram tentar conquistar a cidade principal, é Jerusalém? Como é que eles foram tentar conquistar Jerusalém? Com um exército, os assírios, imagina, eles vieram lá da Mesopotâmia, a distância razoável, né, que os separava, foi com um exército de 200 mil soldados. Quantos habitantes existiriam em Jerusalém nessa época? Chutando assim, 2 mil. Tinha graça? A menor graça. Quem era o general? Senaqueribe. O Senaqueribe não tinha a menor pressa. Sabe o que ele fez? Fechou as portas, quer dizer, não deixou eles saírem, e ficou lá. Passa um dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? E já não tinham mais como conseguir alimentos, não sei o quê, água. Então, chegou uma tal situação, começaram a morrer e comer os cadáveres. Vocês se lembravam disso? Né? Dessa situação crítica. E aí vem o dia que o general ele vai entregar o ultimato, né, para o Ezequias. Então, ou vocês se entregam, ou amanhã nós vamos invadir a cidade. E aí, então, Ezequias pega aquele papel com o ultimato e vai para o templo rezar piedosamente, mas com muita fé, pedindo o auxílio de Deus, a proteção de Deus. O que vai acontecer nessa noite? Deus vai enviar um anjinho, né? Um anjinho, o famoso anjo exterminador. Ele vai acabar naquela noite com matar 185 mil soldados. Não quis matar os 200 só por, né? Mas mata 185 mil, o Senaqueribe se dá conta dessa situação e sai em choque, correndo embora em fuga, com aqueles 15 mil e tal. Pronto, acabou. Acabou. Aquilo que era impossível, que não tinha como jamais vencer aquela batalha, aquele inimigo tão grande,
desproporcional, completamente desproporcional. Deus pode tudo. Deus não abandona o seu povo. Deus não abandona os seus filhos, deixando os inimigos vencerem a batalha contra nós. E se Ele permitir, é porque é vontade dEle para o nosso bem. Só por isso. Para o nosso bem. Será que eu tenho essa fé? Outra consideração da fé. Se tivéssemos mais fé, não precisaríamos ter medo de que vai faltar o que comer. Quantas pessoas passam por uma situação assim, vocês mesmos, em situações difíceis, começam a pensar o que vai acontecer, se eu perder o emprego, a minha situação, como é que está, né? E aqui também nós poderíamos citar inúmeros episódios da providência divina, não deixando faltar o que comer. E um deles é o maná. O que foi o maná? Deus, ele fez o povo de Israel, ao sair do Egito, passar por um deserto. Deserto mesmo. Se você vê lá as cenas, eu nunca fui presencialmente, mas se você vê o deserto do Sinai, é pedra, 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 pedra. É isso. E eles vão demorar 40 anos nesse deserto. Não tinha uma relvinha ali, não tinha nada. Imagina, para tomar água e tudo. Né? Então Deus vai começar a fazer chover o maná diariamente e não vai permitir que eles armazenem. Porque fala, opa, hoje tem, né? Vamos guardar aqui para no dia da manhã, depois vai saber, né? Se vai chover maná amanhã de novo, não sei o que. Não. Deus não permitia, justamente para eles confiarem totalmente na sua providência. E assim que eles saíram do deserto e chegaram na terra prometida, acabou o maná. É isso. Para esse momento, para essa situação. Outro exemplo, com São José Maria. São José Maria, ele passou inúmeros apertos econômicos, fazendo a obra em situações diversas. Uma delas, por exemplo, foi quando ele esteve na cidade de Burgos. Então, a cidade de Burgos fica mais ao norte da Espanha. E isso aconteceu em que circunstância? Quando, no meio da Guerra Civil Espanhola, porque São José Maria estava em Madrid, junto com outros membros do Opus Dei, e essa região ela foi tomada por um exército que era anticatólico. Bastava você ter alguma imagem, algum símbolo cristão para você ser preso e fuzilado. Então a situação era terrível, terrível. Então aí começou a surgir essa ideia deles tentarem fugir para essa região da Espanha que tinha dominada pelos que eram contrários a eles e que havia paz, né, com relação à fé e tudo isso. E aí vai ter toda uma peripécia pelos Pirineus que eles vão atravessar e vão chegar até lá. Só que é isso, estava na guerra, dinheiro escassíssimo, e um determinado dia, chega lá o secretário lá que cuidava do dinheiro lá dele, eles estão morando lá num apartamento, e fala assim, olha, seria o equivalente a isso, olha, só temos R$50 para pagar o aluguel amanhã. Aí São José Maria, sabe o que ele faz? Ele faz assim, vamos fazer o seguinte, pega esses R$50, vai até a padaria, né, compra um super lanche, né, e vamos fazer o que nós temos que fazer, vamos nos alimentar, né, e vamos entregar nas mãos de Deus. Nós estamos fazendo o que temos que fazer, então vamos entregar nas mãos de Deus. E o que aconteceu no dia seguinte? Tocou a campainha, um fulano desconhecido entregou o envelope com o valor exato do aluguel.
É assim. Né? Essa é a providência divina. Outro exemplo recente, agora falando com um sacerdote que, na pandemia, né, ele me falava assim, Padre Paulo, sabe que antes da pandemia, nós, na paróquia, já entregávamos, não lembro agora quantas, né, mas centenas de marmitas, né, para as pessoas pobres. E aí veio a pandemia, o dinheiro começou a não entrar, né, porque não havia missas, a igreja fechada e tal, e aí ele conversando com, né, os responsáveis lá desse projeto, e aí foram vendo, então vamos fazer o seguinte, vamos continuar entregando essas marmitas, porque agora que eles estão precisando mais ainda, e vamos continuar. Mas o dinheiro, como é que a gente vai fazer? Vamos entregar nas mãos de Deus. E aí ele disse que cada mês ele via a providência divina, porque via uma contribuição daqui, outra dali, juntavam as contribuições, davam o valor exato que ele precisava pagar. Isso foi mês a mês. Eu falei assim, puxa, Padre Paulo, eu experimentei a providência divina. Será que eu tenho fé na providência divina? Então, por que eu vivo angustiado, tenso, com uma enorme ansiedade? O que é ansiedade? Que tantas e tantas pessoas sendo tomadas por ela. A ansiedade tirando o fato assim, da bioquímica do organismo e tal, do organismo, é falta de fé. Falta de fé. O que nós temos que fazer? Crescer em fé. Crescer em abandono. E o que é ter fé? Não sei se vocês já pensaram dessa maneira. Ter fé, também nós podemos falar de vários aspectos da fé, mas ter fé é dar crédito pleno às palavras de Deus. Deus falou isso, acabou. É isso. É isso. Não duvidar nunca mais. O que Deus falou? Ele nos disse que não vai nos abandonar. Deus é assim, basta uma vez. Não precisa ficar falando, olha, deixa eu lembrar vocês, né? Eu não vos abandonarei. Não, e de novo, vem cá. Outro dia eu falava com uma pessoa que ela dizia assim, puxa, Padre Paulo, eu acho que eu sou São Tomé mesmo. Deus toda hora, e ela vai falando, Deus toda hora vai se mostrando presente na minha vida, porque eu estou passando por uma situação bem difícil financeira, e vai aparecendo, então, mas toda hora eu falo assim, não, mas será que agora, de novo, vai esse mês aqui, sou meio São Tomé, né? E precisa crescer na fé, né? E como, por exemplo, outra cena da vida de Cristo que é impressionante. A tempestade acalmada. Por que é impressionante? Por vários motivos. Mas um deles é esse, né? De que, imaginem a cena. Né? Onde que aconteceu? No Mar da Galileia. Né? Uma travessia que estavam fazendo, e de repente começa a vir uma tempestade terrível. Terrível. E nós vamos saber que é terrível porque eles vão chegar a um ponto que eles vão começar a gritar apavorados. E eles eram pescadores, não é que fossem desconhecidos, eram, enfim, pessoas inexpertas nessa questão e tal do mar, conheciam perfeitamente o mar. E naquela situação, eles iam morrer, eles começaram a gritar. Né? E Jesus estava dormindo. Jesus estava dormindo. Imagina a situação lá, vento, água, e não sei o que, e tal, uma coisa, aquela loucura. E Jesus dormindo, até que eles vão acordar, e Jesus, Senhor, salva-nos, vamos perecer, Senhor, salva-nos.
A gente pode imaginar Jesus lá, né? Acordando lá e tal, né? E a primeira coisa que ele vai fazer é imperar, né, os ventos e a tempestade e o mar, ele vai já se acalmar, o Senhor de toda a criação. Né? Aí se volta para eles e fala: homens de pouca fé. Como assim? Nós estamos morrendo, né? Nós estamos aqui no desespero, e o senhor dormindo. Né? O senhor dormindo. Então, como é que nós podemos... o que Jesus está querendo dizer? Nós podemos responder através de uma oração. Seria assim: meu filho, minha filha, você nunca deve temer, pois eu estou sempre junto de ti. Eu estou na barca da tua vida. Esse paralelo, né, entre a barca e estar presente. Eu estou na barca da tua vida. Mesmo que venha uma tempestade tremenda na tua vida, tu não deves temer, não deves perder a paz. Eu, que sou o Criador de todo o universo, estou junto de ti. Aos teus olhos, em algumas ocasiões, pode até parecer que eu estou dormindo, que eu não estou ouvindo. Eu estou rezando, mas Deus não está... Acho que Deus não está ouvindo. Quantas pessoas falam isso, né? Pode até parecer que eu estou dormindo, que eu não estou te ouvindo, mas não é verdade. Nada escapa aos meus olhos. Confie em mim, não temais. E eu não consigo terminar esse recolhimento sem contar uma história, última história que eu fiquei sabendo há pouco tempo, de um santo, São Francisco Xavier. É um santo, nossa, de uma categoria humana e espiritual incrível. E ele tinha um crucifixo que acompanhava em todos os lugares onde ele ia, ele foi o evangelizador das Índias, né, da Japão, China, toda aquela região ali e tal, né? E esse crucifixo, um crucifixo razoável, assim, né? Através dele, ele tinha conseguido muitas graças, muitas bênçãos, muitos milagres, tinha feito muitos milagres com aquele crucifixo. E numa ocasião ele estava numa travessia. Estava fazendo uma travessia num barco com outros tripulantes, mesma coisa, veio uma tempestade dessas assim, absurdas, e ele começou a rezar lá com o crucifixo, rezar até que ele teve a ideia de enfiar o crucifixo na água, para acalmar as águas. Mas, naquela situação, as ondas lá, ele enfiou o crucifixo na água, perdeu o crucifixo. As águas se acalmaram, mas ele caiu numa desolação. Assim, puxa, meu crucifixo e tal. Bom, como as águas se acalmaram, eles conseguiram chegar até a praia. 24 horas depois, vai saindo do mar um caranguejo, né? Segurando na pinça o crucifixo. E vai na sua direção. Ele pega o crucifixo, ele se ajoelha, benze o caranguejo, fica 1 hora rezando lá em agradecimento a Deus, né? E eu estive pesquisando, vocês podem pesquisar mais, não deu tempo de acabar a minha pesquisa, que tem uma espécie de caranguejos daquela região que todos eles têm uma cruz debaixo do casco aqui. E tem sites que falam que possivelmente foi a partir dessa bênção de São Francisco Xavier que começou a surgir uma espécie de... São caranguejos grandes, né? Porque também, imagina, né? Um crucifixo razoável ali, né? Agora, vai dizer que é o acaso. Não, o caranguejo viu um crucifixo, né? E aí resolveu ficar segurando ele até levar o dono. Não, é Deus, né?
de Deus. Então, como Deus cuida de nós, né? Como Deus nos mima, como Deus brinca conosco, muitas vezes. Peçamos a Nossa Senhora que, através dela, a nossa fé cresça, né? Que, meditando na vida de Cristo, nos seus milagres, acreditemos profundamente em quem é Deus e o que Ele é capaz de fazer por cada um de nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.